Olá, estamos iniciando o nosso segundo bloco, que nós vamos conversar um pouquinho sobre a organização dos orientadores. Mas antes, gostaríamos de convidá-la a fazer parte do Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38. É uma grande oportunidade para você fazer parte da grande família da FEAL, auxiliando todas as obras que a Fundação realiza, a rádio, a TV, as casas André Luiz, a editora, com o grande objetivo de divulgar a doutrina espírita, não só em relação ao conteúdo, mas também à prática desses princípios. A gente conta com você. Qualquer contribuição que você possa fazer é bem-vinda, porque o que a gente quer efetivamente é tê-lo aqui no nosso clube para a gente poder trocar as nossas impressões e compartilhar tudo o que a gente faz. Combinado? Legal. Então, quando a gente vê a organização dos orientadores, mais uma vez, vamos continuar com Lísias. Lá no nosso lar, ele nos informa algumas coisas importantes. Seu pensamento, porém, abrange todos os círculos de serviço. Sua assistência carinhosa a tudo e a todos atinge. É muito interessante. Enquanto orientador, o governador, no caso do nosso lar, Lísias nos fala que ele consegue atingir a todos com o seu sentimento, com o seu carinho, com a sua devoção. Então, não só está relacionado à questão das atividades que precisam ser cumpridas, mas também no sentimento que anima tudo isso. É interessante que aqui no plano físico, nós estamos juntos num grupo por conta de um objetivo que não necessariamente seja totalmente nobre. É importante, cumpre uma função, mas nós estamos ali no ambiente, muitas vezes compartilhando aquele local, aquela situação, por uma necessidade. Então, às vezes, estamos juntos para cumprir algo, mas não quer dizer que estejamos todos em sintonia plena, porque nós temos as nossas escolhas, as nossas prioridades fora desse ambiente. Então, isso é bastante aceitável. No plano espiritual, nós sabemos que a coisa é diferente. Nós estaremos com os nossos afins, porque a partir do momento que o pensamento é a linguagem do plano espiritual, não há como a gente, muitas vezes, estar num ambiente que a gente não tem sintonia vibratória. Então, no caso, na colônia Nosso Lar, toda essa união por sintonia permite ao orientador, aos orientadores, conduzir as atividades de forma bastante harmônica. Não significa que não tenham problemas também, porque, como é dito lá no início da obra, houve todo um trabalho de construção dentro dos moldes do plano espiritual para se ter a colônia Nosso Lar. Eu sei que muitos irmãos espíritas questionam um pouco isso, mas é fundamental que a gente entenda como que efetivamente nós vamos construindo a nossa identidade no plano físico e no plano espiritual. Nada é por acaso, porque a gente ainda, mesmo no ambiente espírita, a gente ainda tem uma visão que quando nós nos desencarnarmos, nós viraremos santos e não vai haver necessidade do trabalho, do empenho e da dedicação. E várias obras nos mostram justamente o contrário. Nós vamos manter a nossa sintonia de pensamento e vamos nos vincular a atividades de acordo com o nosso foco de atenção. E é isso que as obras psicografadas por médiuns, como o Chico, como o Divaldo, como a Ivone Pereira, nos auxiliam a entender um pouquinho essa dinâmica lá no plano espiritual. Bacana? Vamos ver então como existe ali a organização, essa questão dos orientadores especializados. Lísias também, acompanhando o pensamento dele. A colônia, que é essencialmente de trabalho e realização, divide-se em 6 ministérios.
orientados cada qual por 12 ministros. Olha que interessante. Existem, nessa colônia, no nosso lar, orientadores especializados, cada qual no seu ministério desenvolvendo atividades específicas. Existe essa questão da comunhão de pensamento, existe o propósito do trabalho e da realização, mas cada orientador tem atribuições específicas. Muitas vezes, nas nossas organizações aqui no plano físico, se questiona um pouco. A gente tem que ser generalista, a gente tem que saber de tudo, Mas ao longo do tempo, isso daí começou lá nos anos 90, mas ao longo do tempo se chegou a uma conclusão. O que nós precisamos ser é especialistas com noções generalistas, porque de fato nós precisamos nos concentrar em algumas atividades para que a gente ganhe profundidade, para que a gente entenda as nuances daquela atividade. Agora, é lógico, a gente precisa entender a correlação dessas atividades com as demais. Então, veja, lá no plano espiritual, numa colônia que está mais ou menos próxima à nossa crosta, ao nosso nível vibratório, existe essa proposta. Mais uma vez, tem irmãos espíritas que falam, não, eu quero visualizar algo maior, eu quero ter uma expectativa de algo maior do que nosso lar. Há quem diga que se a gente conseguir ficar na portinha de uma colônia como o nosso lar, limpando o tapetinho de quem entra, já está de bom tamanho. Mas aí fica para os objetivos e os interesses de cada um de nós. Lá na pergunta 233 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, os espíritos já purificados vêm aos mundos inferiores? Vêm frequentemente a fim de os ajudar a progredir. Sem isso, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para os orientar. Então, o que a gente percebe em todas as nossas atividades, quando a intenção é nobre, o auxílio desses mentores mais evoluídos estão agindo permanentemente dentro de uma política de orientação. Então, eles vão nos dar as diretrizes necessárias para que a gente possa cumprir as nossas atividades cada vez mais alinhadas com a proposta do Evangelho. Esse é o grande desafio, essa é a grande proposta de todos nós. Entender essas orientações para que a gente replique isso no nosso dia a dia. Ok? Não perca, fique aí para assistir o nosso próximo bloco. O Mundo Mar Repórter já se tornou a maior série de documentários espíritas da atualidade. Por isso, preparamos para você o DVD Mundo Mar Repórter, edição especial volume 1, com 3 edições do programa. Mortes coletivas. Esses irmãos que passaram por essas grandes tragédias, eles são socorridos imediatamente. O Evangelho segundo o Espiritismo. Esclarece o ensinamento do Cristo, porque Jesus não pôde falar tudo que queria falar na época. E depressão. É preciso ter uma vida simples, é preciso necessitar de muito pouco. Há uns anos atrás eu li uma frase maravilhosa do Emmanuel, não lembro de qual dos livros dele, em que ele dizia o seguinte: rico é aquele que tem poucas necessidades. O que a doutrina dos espíritos nos falam sobre esses temas? Adquira através do site mundomaior.com.br ou pelo telefone 11 4964 4700.